Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade à nossa disciplina Fundamentos de Economia, hoje vamos trabalhar a teleaula número 5. Eu e a professora Denise. Boa noite, professora Denise. Boa noite, João. Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa que é a quinta aula da disciplina de Fundamentos da Economia. Na aula de hoje, vamos tratar de instrumentos de mensuração do nível da atividade econômica. Então vamos dar uma entrada nesse conteúdo que é a macroeconomia. Vamos então assistir a aula? Ok. O conteúdo da aula que nós iremos tratar, a professora já indicou, né? Vamos trabalhar 3 temas fundamentais: a mensuração do processo das atividades econômicas, o balanço de pagamentos e os regimes cambiais e o comércio exterior. São esses os 3 temas que iremos trabalhar. Eles são extensos e de um modo que nós vamos ter que acelerar um pouquinho, e no final, no feedback, a gente tira as dúvidas e, eventualmente, durante a exposição, a gente abre espaço para algumas perguntas. Ok? Então, será esse o tema de nossa teleaula de hoje. Como já é de hábito, nós fizemos uma enquete externa. Eu vou pedir à professora que chame essa enquete para a gente dar um input inicial à nossa teleaula. Por favor. Quando a gente vai falar de nível da atividade econômica, o principal indicador que nós vamos discutir é o Produto Interno Bruto. É o famoso PIB. A gente escuta falar no jornal, a gente escuta falar no dia a dia. Mas e aí? Você sabe o que é o PIB? Vamos à enquete? Hoje falaremos sobre a produção de riquezas de um país, o PIB, Produto Interno Bruto, que é a somatória de tudo que um país produz. É o tema da nossa enquete de hoje. Vamos a vários lugares da cidade saber o que as pessoas entendem sobre o assunto. Olha só. PIB é o Produto Interno Bruto, né? O que o país produz, o que as indústrias produzem para poder fazer uma medição de como é que funciona, como é que está a nossa economia no país também, né? E o PIB atualmente no país ele está ruim devido a essa crise econômica que teve aí no país, né, no mundo, na verdade, que afetou o nosso país também. Com essa tentativa do governo de estar tentando alavancar o PIB, na verdade, com a questão dos preços, cedendo muito crédito para as pessoas, isso não foi uma tentativa meio que frustrada, porque isso não está dando certo, né? O dólar está aumentando aí, como a gente pode ver, e a nossa situação não está muito boa com relação ao PIB nos últimos anos. Bom, o PIB que eu entendo é que a arrecadação, tanto a arrecadação que o governo arrecada, juntando as vendas do exterior também que vem da força comercial, se juntando ia ser o PIB que eu entendo que seja assim. Não estou bem assim, sabendo o que é não, para poder te responder não. O Produto Interno Bruto é toda a soma, né, geral de tudo aquilo que é produzido em termos industriais e comerciais de um determinado país. Seria basicamente isso. O PIB brasileiro, ele historicamente é muito mais ligado à questão da agricultura, né? Então é sempre o que puxa o PIB é o agro, hoje chamado agronegócio, né? A gente exporta muito mais materiais do campo, né, da área rural, do que a indústria propriamente dita. Então é algo que tem que, do meu ponto de vista, nós temos que industrializar mais o país, né? Produto Interno Bruto, ele é um indicador que mede a atividade econômica de uma região, ou seja, é a soma do que é produzido por um país. Falar sobre a economia do país dá muito pano para manga, não é? Tchau, bons estudos e até a próxima. Ok. Como pudemos ver, algumas informações importantes no vídeo. Inicialmente, vamos começar trabalhando alguns conceitos introdutórios, né, relacionados a esse tema. A mensuração da atividade econômica é importante porque ela torna possível mostrar o resultado da produção econômica durante um determinado período de tempo. E isso é feito para quê? Ou por quê? Para observar se a economia se manteve estável, cresceu ou decresceu, né? Então, essas informações são importantes porque elas vão balizar ações dos governos, das empresas, ao longo do tempo. Esse processo de medição das atividades econômicas teve início a partir de meados do século XX,
principalmente, mais especificamente, após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, e surgiu a necessidade, inclusive, de se padronizar os critérios de mensuração. E por que isso? Para possibilitar comparações entre as nações, tornando possível todos os tipos de transações entre as nações, investimento externo, investimento de multinacionais nos demais países, empréstimos, financiamento, etc. Então, hoje, através da ONU, todos os países adotam modelos de balanço de pagamento bastante próximos, semelhantes, exatamente para viabilizar essa comparabilidade. O nosso, por exemplo, começou a ser mensurado em 1947. A partir de 1947 é que nós começamos a mensurar o nosso PIB com uma metodologia internacional, de padrão internacional. Ok? Professor, algum comentário complementar? Pessoal, a gente vê assim, o que é o nível da atividade econômica. Quando a gente tenta mensurar o nível da atividade econômica, o que a gente está fazendo é um grande esforço para tentar somar aí o valor agregado pela produção de soja, pelas atividades de comércio, pelas atividades do serviço. A gente quer realmente somar tudo que foi produzido de valor dentro de um ano na nossa economia. Então, essa é a intenção do que vai demonstrar o PIB. Quando a gente fala assim, o PIB cresceu 5% do ano passado para esse ano. O que significa que nesse período de 12 meses, nós agora passamos a produzir 5% a mais de riquezas. Isso se manifesta nas atividades econômicas que a gente observa no dia a dia. É o dentista que está ali fazendo seu serviço, é o pessoal do comércio que está vendendo roupa, está vendendo produtos alimentícios, é o pessoal que está produzindo na indústria e na agricultura. Então, são todas as atividades econômicas que são somadas para a gente ter esse indicador do nosso nível da atividade econômica. A gente tem uma grande relação entre a produção de bens e a produção de riquezas, por isso é muito bom compreender que o PIB é um grande indicador para nós entendermos a saúde da nossa economia. Perfeito, perfeito. O órgão que faz essa mensuração no Brasil é o IBGE. E dentro do IBGE, o Sistema de Contas Nacionais, que faz um acompanhamento sistemático da economia do país durante o período de um ano e sucessivamente nos anos seguintes. E por que ele faz isso? Para sinalizar prioridades para o governo, planejar e implementar políticas públicas. O objetivo fundamental é esse, exatamente como a professora comentou. Então, vamos dar uma palhinha do que é o sistema de contas, do que o sistema de contas nacionais faz. Ele, na verdade, contabiliza os chamados agregados macroeconômicos, feito a partir da consideração ou da mensuração dos chamados bens e serviços finais. Por que ele adota esse critério? Exatamente para evitar o risco da dupla contagem. Então, são sempre bens e serviços finais que ele leva em consideração para mensurar o PIB brasileiro durante um determinado período, exatamente como a Denise chamou a atenção. Vamos dar dois exemplos que nós vamos trabalhar mais adiante. O PIB, como ela já chamou, que é um agregado importante, e o PNB, que nós vamos também trabalhá-lo mais adiante. Então, são dois exemplos. Vamos iniciar pelo PIB, o Produto Interno Bruto. Professora, você quer comentar? O Produto Interno Bruto é esse nosso principal agregado quando a gente vai discutir nível de atividade econômica. Ele vai tentar, então, somar os valores dos bens e serviços finais produzidos numa economia num certo período de tempo. O valor do PIB é fruto de 3 setores da economia, os chamados setor primário, secundário e terciário. O primário é aquele setor extrativista e ligado à agropecuária. Então, a extração vegetal, a agricultura e a pecuária. O secundário é o setor da industrialização, da transformação. Ele se constitui principalmente pela produção industrial. A gente vai ter aí a construção civil, a construção de máquinas, equipamentos, de carros, de eletrodomésticos, tudo está no setor secundário. Já o setor terciário, ele é formado pelos setores de prestação de serviço. Então,
Então nós vamos ter aí serviços de transporte, de saúde, educação, serviços financeiros e até mesmo o governo está ali nesse setor terciário. Nós observamos nos últimos anos um grande crescimento desse setor terciário na economia. Cada vez mais nós temos muitos serviços muito especializados na nossa disposição. Hoje em dia você pode contratar todo tipo de serviço, você pode contratar uma empresa para fazer propaganda para a sua empresa, você pode contratar uma empresa de decoração, de festas. Então tem muito serviço terciário crescendo na nossa atividade econômica. Perfeito. Então, resumindo, resumindo o que a professora falou, o PIB, portanto, corresponde ao valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos pelo país num certo período de tempo pelos residentes e não residentes e pode ser calculado a partir de 3 óticas distintas. A primeira delas é a ótica da produção. A segunda é a ótica da renda. E a terceira é a ótica das despesas. Essas 3 óticas, de acordo com a metodologia do Sistema de Contas Nacionais, chegam ao mesmo resultado, né? Então, vamos ver mais de perto quais são os desdobramentos dessas 3 óticas. Então, o valor do produto é o PIB, como a professora já chamou. O valor da renda, a ótica da renda, você chega ao valor da renda interna bruta, a RIB. E a despesa agregada é um conjunto de agregados que, somados, representam a despesa agregada ou a demanda agregada da economia, que é composto pelo consumo das famílias, pelos investimentos das empresas, pelos gastos do governo e pelo balanço entre importações e exportações. Então, essas 3 óticas possibilitam o cálculo do PIB de um determinado período, normalmente um ano, geralmente um ano. Por que um ano? Porque esse é o padrão, como eu disse, que a ONU adota para todos os países. Alguns países calculam de janeiro a janeiro, mas isso nem todos. Tem países que calculam de abril a abril. Então, mas são sempre 12 meses. Ainda sobre o PIB, o cálculo do PIB, ele permite ser analisado a partir dessas 3 óticas. Nós vamos utilizar a ótica da produção, que é a mais simples e não exige, por exemplo, cálculos aritméticos ou algébricos. Então, nós vamos, na verdade, desenvolver um pouco mais o agregado macroeconômico chamado PIB, ok? Então, o PIB é um cálculo feito a partir da ótica da produção de bens e serviços finais, como a Denise ressaltou. Então, qual é a importância de se produzir o PIB? O total de riquezas produzidas por um país durante um determinado período de tempo. Isso é feito para que os agentes econômicos e os gestores, principalmente, possam planejar investimentos futuros e ter uma ideia se a economia está crescendo, se ela precisa de ajustes, se ela está operando em equilíbrio e por aí adiante. Então, o cálculo do PIB é muito importante para você ajustar o processo de gestão da economia em termos macroeconômicos. Então, eu e a professora Denise, fizemos uma coleta do nosso PIB mensurado no período de 1950 a 2004. Lembrando que o nosso PIB começou a ser mensurado em 1947, mas nós pegamos a partir de 1950. Vamos ver, então, qual foi a trajetória desse PIB nesse período. A gente já adianta que no período que vai dos anos até o final dos anos 70, o nosso PIB manifestou um crescimento em torno de 7% ao ano. Isso só é possível visualizar porque o PIB foi calculado. A partir dos anos 80, a economia brasileira entrou em crise em função das duas crises do petróleo e de outra da dívida externa, e nós tivemos oscilações bruscas a partir dos anos 80. O gráfico vai mostrar isso. E apresentamos um crescimento de taxas muito próximas de zero. É o que a gente vai ver no gráfico
seguinte, lembrando que a década de 80 foi chamada a década perdida, né? Vamos ver o gráfico. Está aí o gráfico que nós procuramos mostrar. Então, se você observar, de 1950 até o final da década de 70, a economia brasileira cresceu a uma média anual em torno de 7% ao ano, o que não é pouco. Isso conduziu a economia brasileira de um patamar próximo do 50º lugar no mundo para entre as 10 maiores. Chegamos a ser a 7ª. Então, nesse período, ninguém cresceu mais do que o Brasil. Então, é um período muito interessante na nossa trajetória de desenvolvimento. Se você olhar o gráfico, entre 80 e 90, acontecem oscilações bruscas, como nós já sinalizamos. E a economia cresceu muito próxima de zero. Nos anos 90, a gente também teve oscilações bruscas, mas com um resultado positivo. Então, a mensuração das atividades econômicas, no caso o PIB, possibilita aos gestores, aos empresários, às famílias, aos cidadãos em geral, ter uma ideia da trajetória que teve a economia para possibilitar ajustes, implementar políticas públicas e etc. Então é muito importante o processo de mensuração dos agregados e particularmente do PIB. Vamos discutir agora, de forma bem resumida, a capacidade de crescimento do PIB. Professora, você quer discutir? Por favor. Pessoal, como o professor João comentou, a gente vai ter assim essa identidade entre o PIB sobre a ótica da produção e sobre a ótica da renda. Discutir isso tem a ver com aquela coisa que a gente viu lá na primeira aula, que é aquele fluxo da renda. Vocês lembram aquele quadro, aquela figura que a gente fez? Essa ideia de que tudo que é produzido na economia vai se transformar em renda de alguém. Tudo que uma indústria produz, ela vai converter de alguma forma, como forma de salários, como forma de lucros e juros para alguém. Mesmo que seja pagando também mão de obra e matérias-primas. A gente vai ter então essa identidade dentro do PIB. Toda a produção é igual à renda. Isso significa que o padrão de renda das pessoas dentro da economia está ligada ao padrão de produção. Por isso é muito importante, por isso que os economistas falam tanto sobre PIB, a gente tem esse assunto que é uma grande obsessão da economia, expandir a produção econômica, aumentar o PIB, porque significa também aumentar a renda, aumentar a nossa capacidade de consumo. A capacidade de crescimento do PIB é uma coisa que a gente mensura e vai estar ligada a duas variáveis, ligada da ideia do estoque de capital instalado e a produtividade desse capital. O estoque de capital da economia, ele vai estar ligado a tudo que a gente tem, que já está produzindo capitais. Por exemplo, máquinas, equipamentos, computadores, máquinas industriais, máquinas colheitadeiras. São um capital que está ali para aumentar a capacidade de crescimento do PIB, colocando mais capital dentro da nossa dentro do nosso setor produtivo. A gente vê também a produtividade é um indicador que ele é calculado pela produção por homem-hora. Para aumentar o estoque de capital, é necessário que haja mais investimento. E esses investimentos eles têm que ser maior do que a depreciação, que é natural. Depreciação, que é aquele processo de desconstrução natural, perda de depreciação natural do valor do estoque de capital já existente. De modo que a gente tenha realmente um ganho, uma agregação de capital. Para compreender isso, eu gosto sempre de fazer essa análise assim. Pense o que você tem na sua casa, o que você tem na sua cozinha, o que você tem na sua sala. Agora tente lembrar o que seus pais tinham na casa deles. E os seus avós, o que eles tinham na sala, o que tinham na cozinha. Observe como que a família brasileira aumentou o seu poder de consumo, como hoje em dia nós temos mais bens de consumo à nossa disposição. Isso está ligado àquele gráfico que o professor João mostrou. Nós aumentamos o nosso potencial de crescimento, nós aumentamos o nosso crescimento efetivo e com isso nós conseguimos produzir mais renda, produzir mais produtos e conseguimos realmente consumir mais. Para a gente continuar aumentando nosso padrão de consumo, nós precisamos continuar aumentando a nossa capacidade produtiva. Por isso que a gente fala sempre na importância de fazer investimentos dentro da nossa economia, porque isso vai afetar diretamente a potencialidade de crescimento do nosso PIB. Perfeito. Então, para fazer o PIB crescer, é necessário investimento.
É necessário haver novos investimentos, como a professora comentou, agregação de novos investimentos. Para que isso ocorra, para que isso se viabilize, é necessário que haja poupança prévia. De que forma? Ou através de que agentes? Poupança das famílias, poupança das empresas, poupanças públicas e poupanças externas. Então, poupança das famílias, renda não gasta no consumo. Das empresas, parte dos lucros não gastos. Públicos, superávit orçamentário. E poupança externa, feita por não residentes. De modo que a soma dessas poupanças indica a capacidade da economia a realizar novos investimentos a fim de garantir o crescimento do PIB. Exatamente como a professora sinalizou. É necessário investir para fazer a economia crescer. Mas para haver investimento, você tem que ter poupança prévia, através desses agentes, que são os agentes fundamentais de uma economia de mercado. Então, poupança prévia para gerar novos investimentos. Em seguida, vamos trabalhar um segundo agregado macroeconômico tão importante quanto o PIB, que é o PNB. Professora? O PNB, gente, ele é um valor que deriva do PIB. Ele está ligado ao Produto Nacional Bruto, ele não está ligado só a nossas fronteiras, ele está ligado aos nossos nacionais. Então ele vai descontar a remessa de lucros, a remessa de valores que a gente envia ou recebe do restante do mundo. Um exemplo, uma multinacional instalada no Brasil gera produção interna, PIB. Mas a parte dessa renda, dessa produção, será enviada para o exterior na forma de lucro, o lucro que ela vai enviar para a sua matriz. Essa renda remetida ao exterior não faz parte do nosso PNB. O PNB está muito ligado, então, aos nossos nacionais, porque ela não é remuneração de fator de produção de proprietários nacionais. Ela está remunerando o capital de estrangeiros. Então, o PNB ele é igual ao PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Ele é um valor que vai estar mais ligado à produção de riqueza e à distribuição de renda do nosso país pelos nossos nacionais, desligando isso ao grande poder da influência das multinacionais que às vezes repassam seus lucros, devolvendo ele para os seus países de origem. Perfeito, perfeito. Muito claro, muito objetivo, muita informação para você guardar. Agora, o detalhe, eu queria só acrescentar. No caso do Brasil, o PIB é maior do que o PNB. Por quê? Nós temos muitas multinacionais operando dentro do território nacional. Após feito o balanço de pagamento do final do ano, o valor remetido em forma de lucro para o exterior, para a sede dessas multinacionais, é enorme, é gigantesco, é expressivo. Então, o nosso PIB é maior que o nosso PNB. Por isso, nós utilizamos sempre o PIB, né? Porque é mais interessante. No caso americano, é o contrário. O PNB americano é muito maior do que o PIB deles. Por quê? Eles têm multinacionais operando no mundo todo. E uma vez feitos esses balanços, eles recebem essa remessa de lucro do exterior e faz com que o PNB dele, que é o produto nacional deles, seja muito maior do que o PIB. Por isso eles usam o PNB, sempre para calcular a renda per capita, enfim, é um indicador, é o agregado preferencial de análise deles. Isso é interessante de chamar a atenção. Professor, enquanto a gente está discutindo o PIB, veio uma pergunta do pessoal de Cerejeiro, uma ótima pergunta, por sinal. Ele fala assim: quantas empresas brasileiras instaladas em outros países, seus rendimentos contam para o PIB brasileiro? Então, pessoal, como a gente explicou, não conta diretamente para o PIB, mas conta para o PNB. Os seus lucros remetidos do exterior para o Brasil vão entrar na nossa conta do nosso Produto Nacional Bruto. Ok? Então, multinacionais brasileiras produzindo no exterior agrega valor ao PNB e não ao PIB. O PIB é a produção dentro de um determinado território, né? Isso é importante. Talvez a gente até cobre isso na avaliação. É uma ótima pergunta. Fique ligado. Vamos a um segundo tema, um terceiro tema importante, que é o financiamento do déficit público e o que é déficit público, enfim. Então, o déficit público envolve, obviamente, o Estado, a União, enfim, e os Estados e os municípios, os três poderes. E aí a gente sinalizou um texto bem sintético para mostrar o déficit e os seus mecanismos de financiamento.
da seguinte forma: o Estado, como vocês já sabem, e todos os brasileiros também, o Estado é um grande comprador de bens e serviços finais e o principal fornecedor de serviços finais. Ele compra muito e também é o principal ofertante de serviços finais, de infraestrutura, de educação, de saúde, etc. Para cumprir essas atribuições institucionais, o Estado contrata empreiteiras, médicos, juízes, enfermeiras, professores, trabalhadores e demais profissionais. E, além disso, o governo contrata equipamentos para proteger o território nacional, por exemplo, aqueles utilizados pelas Forças Armadas Nacionais. Então, o gasto é muito grande. O processo de financiamento desse gasto do Estado também tem que ser compatível. Além desses gastos que nós, eu e a professora Denise, assinalamos inicialmente, os chamados gastos operacionais, a gente agrega também outros gastos, outros tipos de gastos. Por exemplo, pagamentos de pensões aos aposentados, aposentadorias aos idosos e aposentados, juros da dívida, etc. Tudo isso representa um volume de gasto governamental muito grande. A isso, nós acrescentamos que deve ser somado as transferências para os estados e municípios, e às vezes até para outros países, né, em dificuldade, e os subsídios. Somando tudo isso, o Estado tem um custo muito alto, que deve ser financiado através dos mecanismos que nós vamos indicar em seguida. Então, essas despesas, para serem honradas, tem que ser via alguns mecanismos que nós vamos trabalhar em seguida. Que mecanismos são esses? Professora, por favor. A gente vai ter a nossa fonte primária de recursos, que é a arrecadação de impostos, principalmente impostos diretos. Então, a gente vai ter o imposto sobre renda, o imposto sobre pavimentos de veículos, né, IPVA, o IPTU, e os impostos indiretos, aqueles que a gente não paga diretamente, que está embutido no preço da mercadoria, o IPI, ICMS, ISS. Esses são impostos federais, estaduais e municipais. No entanto, muitas vezes acontece do governo ter gastos que superam a sua arrecadação. Isso é o que gera o déficit orçamentário. Déficit, portanto, é o resultado negativo, quando a gente tem um gasto maior do que a arrecadação. O contrário, caso a gente tivesse uma arrecadação maior, seria um superávit. Quando a gente está falando de déficit, no Brasil, nos últimos anos, a gente tem tido gastos assim, reincidentemente maiores do que a arrecadação. Isso vem se tornando uma preocupação para a política macroeconômica e a gente trouxe esse tópico para a gente tentar entender o que são esses déficits orçamentários. Nada mais é do que quando o governo gasta mais do que arrecada. Isso gera um problema dentro da economia, porque esses gastos precisam de alguma maneira ser financiados. E na aula de hoje a gente vai tentar mostrar as duas principais maneiras que o governo utiliza para financiar esses déficits orçamentários. Ok, é o que a gente vai ver em seguida. Então, supondo, e é o caso, como a professora sinalizou, exatamente como nós frisamos de forma bem pontual, nos últimos anos o governo brasileiro, o Estado brasileiro vem gastando mais do que arrecada, em função de uma série de fatores. E, obviamente, tem apresentado déficits no seu balanço de pagamento. Como que ele pode financiar esse déficit? Então, o déficit do governo pode ser financiado através de algumas alternativas. Professora, você quer comentar? A gente vê duas opções aí, a gente vai ter a emissão de moeda e as operações de mercado aberto. A emissão de moeda, o governo, a gente viu aquela aula sobre moeda, o governo corre esse sério risco de gerar mais inflação. Já a operação de mercado aberto é a venda de títulos públicos. Esses títulos públicos são, por exemplo, LFT, LTN, BTN. Esses títulos são vendidos diretamente às empresas ou às pessoas físicas. O governo vai tomar emprestado recursos do setor privado e daí surge a dívida pública interna.
Interna porque o Brasil deve para os seus internos, para os brasileiros. Não é externa porque ela não está devendo para outro país. E o governo tem que pagar juros elevados por essa dívida interna. Quando a gente escuta no Jornal Nacional falando assim, a taxa Selic subiu ou caiu, a taxa Selic é uma taxa utilizada para calcular a remuneração desses títulos de dívida pública. Então é isso que está a grande importância da gente compreender. A gente sabe que hoje em dia o nosso produto interno, quase 50% da arrecadação que o governo faz em cima do nosso produto interno é para negociar a dívida, é para pagar a dívida pública, para rolar a dívida pública. Então a gente tem uma dívida pública que está crescendo, está chegando aí a 60% do nosso PIB, é um valor bastante expressivo e a gente está vendo que isso é a forma que o governo tem de financiar os seus déficits orçamentários. Ok. Então, excluindo a possibilidade de endividamento externo, o governo só tem duas fontes para financiar o seu débito, emitindo moeda ou operando operações de mercado aberto. No primeiro caso, o risco de gerar inflação é muito alto. Emitindo moeda, você passa a ter excesso de moeda no mercado e o preço dela se desvaloriza. Isso se chama inflação, nós já mostramos. No segundo caso, o governo, ao emitir títulos e vender no mercado, ele se endivida e gera dívida, essa dívida tende a crescer. Então, enquanto ele tiver déficits persistentes, a tendência da dívida é aumentar. Como a professora disse, já está em torno de 60% e é muito preocupante, porque tem efeitos desastrosos na economia como um todo, a nível macro e afetando também os diversos setores. Então, esses dois mecanismos são importantes. Um terceiro, que a gente vai comentar mais adiante, é a possibilidade de você financiar esses déficits com poupança externa. Mas aí você teria que ter investimento externo, como nós vamos mostrar adiante. E isso não está sendo muito fácil ultimamente, porque os países também estão em crise, a Europa, os Estados Unidos, enfim. Então, os investimentos externos estão relativamente em queda. Por favor, perguntas? O pessoal de Cerejeiro, o aluno Jefferson, veio com uma ótima pergunta. Pergunta, professores, qual a situação da dívida externa do Brasil hoje? Jefferson, essa é uma excelente pergunta. A gente sabe que na década de 90 a dívida externa foi um grande assunto, um assunto quente dentro da economia. Nós tínhamos aí uma situação do Brasil muito endividado com o Fundo Monetário Internacional, Banco Internacional. Hoje em dia essa não é mais a nossa situação, tá? Depois de muito tempo nós conseguimos substituir a nossa dívida externa, principalmente por dívida interna. Se antigamente a gente falava talvez em dar o calote, que é não pagar a dívida e talvez quebrar os bancos internacionais, hoje em dia, se for dado o calote, quem vai ser quebrado é a classe média brasileira, porque são a classe média e a classe rica que são os detentores dos títulos da dívida pública nacional. A gente está bastante desligado dessa questão de uma dívida pública externa, a gente tem muito pouco papel de dívida pública externa. Quando a gente fala de dívida externa no Brasil, hoje em dia até mais expressiva, a dívida externa privada do que a pública. E a privada é aquela que as empresas que conseguem captar recurso lá fora, quem faz isso principalmente são as multinacionais que conseguem um capital mais barato. A dívida pública no Brasil hoje em dia ela é principalmente interna. Ok, dando importância à sua pergunta, eu acrescentaria o que a professora já disse. O Brasil viveu uma situação extremamente excepcional entre 2003 e 2010. Enfim, nós tínhamos, quando o governo Lula assumiu, nós tínhamos uma situação extremamente complicada. Nós tínhamos uma reserva em torno de 10 bi, tínhamos uma taxa de desemprego em torno de 13%, a taxa de inflação estava próxima de 10%, enfim, a situação estava caótica e não tínhamos reservas. Por conta de uma onda internacional extremamente favorável, principalmente de valorização no preço das commodities, que é um dos principais produtos de exportações brasileiros, nós saltamos de um patamar de 10 bilhões de dólares de reservas internacionais para superior a 400 bilhões de dólares em menos de 10 anos. Nós nunca exportamos tanto quanto nesse período. Então, a nossa dívida externa, que era em torno ficava em torno de 200 e 300 e 250 bilhões de dólares, é praticamente inexistente. Nós poderíamos pagar sem nenhum problema. Então a dívida externa brasileira hoje é inexistente. Não é um problema. Não é problema. Deixou de ser problema.
Em contrapartida, a nossa dívida interna passou a ser o nosso problema, o problema a ser resolvido, né? Então, essa etapa agora de interna é uma discussão política e ela está sendo travada nos últimos 3 governos, né? E é o foco do governo, das decisões atuais. Foi importante essa substituição dessa dívida externa para a dívida interna. Então, como eu disse, quando o governo Lula deixou o governo, a economia estava crescendo, chegou a crescer a 7%, então no período ela cresceu em torno de 4% a 5%, a inflação caiu para 3% ou 4%, as reservas brasileiras saltaram para esse patamar de 400 bilhões e a taxa de desemprego, que era quase 13%, caiu para menos de 4%. Então, é incrível como que o PT, esse partido tá amaldiçoado no momento, conseguiu fazer essa mágica. Enfim, eles poderiam ter repetido a performance nesse período de agora. Então, foi muito importante essa pergunta tua. E essa questão da dívida externa, a gente se relaciona com o nosso próximo assunto da aula, que é a questão do balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos é uma maneira da gente fazer o registro contábil de todas as transações de um país com o restante do mundo dentro de um certo período. O propósito é informar as autoridades governamentais sobre as situações das contas externas, de modo a auxiliar na formulação de políticas monetárias, política fiscal, política cambial, política comercial. O balanço de pagamentos contém o registro contábil de todas as transações de serviços, todas as transferências de propriedade, as transferências unilaterais de divisas e as variações de direitos especiais de saques, o chamado DES, de uma economia para o restante do mundo. A gente vai ver, ele é registrado nesse sistema das partidas dobradas, a gente vai ter então débitos e créditos e a gente vai ver as obrigações e na forma dos débitos e os créditos nos registros das exportações. Hoje, o Brasil está num momento de bastante exposição ao comércio internacional, como o professor João falou. A gente nunca participou tanto do mercado internacional como nos últimos anos. Nós tivemos uma performance muito favorável nos primeiros 10 anos desse novo milênio. No entanto, atualmente a gente está enfrentando aí a queda dos preços internacionais, das commodities, e isso tem afetado muito as nossas exportações. É importante conhecer esses dados e só é possível ser conhecido por causa do registro do balanço de pagamentos. Perfeito. O conceito de balanço de pagamento ficou claro sobre dois enfoques. Então, provável, fique ligado, porque se nós cobrarmos, você vai saber na ponta da língua essa resposta. Em relação ao balanço de pagamento, é interessante a gente observar, porque ele precisa estar ou permanecer em equilíbrio. Então, é exatamente o ponto que nós vamos discutir agora. O balanço de pagamento, o equilíbrio dele é um pouco complexo de se entender. Por quê? Como a professora colocou, a sistemática de registro dos fatos econômicos, das transações econômicas ao longo do ano, obedece à lógica das partidas dobradas, um débito, um crédito. Então, contabilmente, o balanço de pagamento estará sempre em equilíbrio, né? Mas não é bem assim. Nós vamos esclarecer melhor essa situação. Então, lembrando que o balanço de pagamento registra, como a professora falou, de 3 formas, 3 enfoques, registra todas as transações do nosso país com o resto do mundo, né? Ok? Então, normalmente, qualquer transação de um residente com um não residente gera um haver ou direito, ou uma obrigação com o exterior. Assim, uma exportação dá lugar a um haver e é registrado a crédito no balanço de pagamento, exatamente como no padrão contábil. Por outro lado, inversamente, uma importação gera uma obrigação e é lançado a débito de um balanço de pagamento. Ok? A contrapartida dessas duas transações corresponderá, no caso, um movimento de capitais. Então começa a complicar a situação de equilíbrio, embora o balanço esteja em equilíbrio contabilmente, mas realmente isso nem sempre acontece. É o que nós vamos tentar mostrar. Por quê?
a cada transação de débito e crédito gera um movimento de capitais para fora ou para dentro do país. Professora, você quer comentar a estrutura do balanço de pagamento? Acho que a gente poderia ver mais superficialmente, né? A gente vai ter essa estrutura, então, em 3 partes. A gente vai ter a primeira parte, a balança comercial, que vai ter esse enfoque de importações e exportações. A segunda é a balança de serviços, que vai constar todos os serviços de transporte, viagens internacionais, lucros e dividendos, juros, despesas governamentais e outros serviços. E a terceira são as transferências unilaterais, por exemplo, as doações. Então, essas 3 partes formam, no total, as transações correntes do balanço. Perfeito. Essa é a principal conta, digamos assim, do balanço de pagamento, que a gente chamou de A, transações correntes. A segunda conta importante do balanço é a conta de capitais, que nós chamamos de B. O que é a conta de capital? O que ela registra? Ela registra empréstimos, médio e longo prazo, financiamentos, também médio e longo prazo, investimento e reinvestimento direto, chamado IED, enfim, as amortizações de eventuais dívidas com o exterior e outros capitais, né, de curto e médio e longo prazo. Então, a conta de capitais é uma conta que registra entradas e saídas de capitais, consequente das transações, da balança de transações correntes, como a professora sinalizou. Superávit, entrada, déficit, saída, ok? O terceiro ponto, por favor, professora. O terceiro ponto, a gente vai discutir os erros e omissões, que são aquelas coisas que não aparecem no balanço por diversos motivos, até por uma informalidade. Então, a primeira parte de transações correntes, a gente vê coisas físicas, né, de mercadoria circulando. Essa segunda parte que a gente está falando, esse balanço de capitais, a gente vai ver principalmente financiamentos e investimentos, então, flutuação de dinheiro. Então, na parte C, a gente vai ter os erros e omissões. Temos também a parte D, que nós chamamos, que é o resultado total, que é a soma das transações correntes, do mercado de capitais e esses erros e omissões. O resultado pode ser somente 2, ou um superávit ou déficit. O superávit significa o resultado positivo e o déficit o resultado negativo. Positivo quando a gente entende que está vindo mais dinheiro do que saindo, e negativo quando a gente está mandando mais dinheiro do que recebendo. Perfeito. Ainda dentro de estrutura do balanço, veja que nós estamos sinalizando a estrutura oficial do balanço de pagamento. Nós temos, por último, a conta E, que é o demonstrativo de resultados do balanço. Então, você tem a conta de operações de regularização de capitais, entradas e saídas, tem os haveres em moeda no exterior, onde ficam registradas as reservas cambiais dos estados nacionais e, em alguns casos, os haveres em ouro, também depositados nos fóruns de registro internacionais. Então, nessas três modalidades, os países registram os seus haveres, os seus ativos no mercado internacional, produtos das centenas de transações de bens e serviços e financeiras que o país trava com o resto do mundo. Ok? Então, essa é a estrutura do balanço de pagamento, na íntegra, bem simplificado, mas na íntegra é isso aí. Então, voltando ao tópico equilíbrio de pagamento, de uma forma mais precisa, considera-se que o balanço de pagamento está em equilíbrio quando a soma da conta de transações correntes com o saldo da conta de capitais mais erros e omissões se anulam. Esse é o primeiro conceito de balanço de pagamento, ok? Professora, o segundo, você comenta? O segundo conceito é quando a gente vai ter essa igualar, depois que a gente teve a movimentação de capital compensatório. Perfeito. Então, como nós sinalizamos, não obstante esses conceitos teóricos de equilíbrio, o que importa, o que é de fato relevante é o equilíbrio das transações correntes, porque ali estão registrados o que de fato o país compra e vende do exterior.
Você viu que são várias contas. No caso da balança comercial, é o que o país exporta e o que o país importa, que é o principal. Na conta de serviço, uma série de registros. E no terceiro tópico, é a questão do juro, pagamento e recebimento. Então, a soma desses três possibilita ao pagamento, ao balanço de pagamento, ter um superávit ou um déficit compensado por movimentos de capitais entrando ou saindo. Então, esse equilíbrio, então o equilíbrio do balanço de pagamento de forma mais precisa, ela é dada pela balança de transações correntes. Por quê? Essa conta, ela mostra o que o país, de fato, comprou ou vendeu para o exterior, né? Então, se ele comprou mais do que vendeu, isso pode ser compensado de duas formas. Ou ele vai se endividar, está aí nós sinalizamos o endividamento, ou ele pode ter a sorte de receber investimento externo que irá anular esse déficit que ele teve. Então, o importante é a balança de transações correntes que o país efetua ao longo do ano, ao longo do período analisado. Então, como nós sinalizamos aqui, o importante é que o país mantenha um relativo equilíbrio na conta de transações correntes. O restante são ajustes, né? Professor, algum comentário? Temos aqui uma pergunta do aluno Joel, de Alta Floresta. O pessoal de Alta Floresta está sempre participando, obrigado pela participação. Ele pergunta assim, ele gostaria de saber de que maneira o impeachment de um presidente poderia influenciar nas exportações. É uma pergunta interessante, mas vamos deixá-la para o final, porque nós temos que fechar o conteúdo e em seguida nós retornamos. A sua pergunta vai ficar registrada e nós vamos comentá-la. Muito obrigado por ela. Vamos ver a taxa de câmbio e os regimes cambiais. Professora, por favor, a taxa de câmbio. A taxa de câmbio corresponde ao preço da moeda estrangeira em termos de moeda nacional. Não havendo intervenção do governo, ela é determinada como qualquer outro preço, pelas leis de oferta e demanda. No entanto, em diversos países, a taxa de câmbio é controlada ou fixada. Esse é o caso, em geral, dos países menos desenvolvidos. Por ter uma moeda muito fraca e dívidas externas que causam problemas do balanço de pagamento, os governos são forçados a intervir no mercado cambial. Já foi a nossa realidade mais forte, né, professor? Perfeito. Teve um longo período que o Estado brasileiro tinha que intervir, porque o balanço não pode ter flutuações bruscas. Senão a nossa dívida externa ficava cotada num outro valor, né? Outro valor. Você pode levar à falência as empresas, enfim. Então, isso é muito complicado. Então, nesses casos, o Estado é obrigado a intervir. Mas ainda dentro de taxa de câmbio e regimes cambiais, como a professora disse, na maioria dos casos, dos países menos desenvolvidos, os governos são obrigados a intervir. No caso do Brasil, nos últimos tempos, a partir da estabilização da nossa moeda, do real, nós passamos a ter taxa de câmbio flutuante. Não totalmente flexível, mas flutuante. Isso não significa que o Banco Central não possa intervir quando necessário, né? Então, isso aconteceu a partir de 1999, no governo Fernando Henrique. Então, de lá para cá, as nossas taxas de câmbio variam exatamente como a professora sinalizou, a partir das forças de mercado, né? E nas vezes que o governo intervém, é exatamente para evitar flutuações bruscas na cotação do dólar. Avançando, existem diversos atores internacionais e nacionais que são os responsáveis pela oferta e pela demanda de moedas estrangeiras. Professora, você comenta os demandantes, eu comento os ofertantes. Os demandantes de moeda estrangeira, por favor. Os demandantes são aqueles que precisam de divisas para o pagamento no exterior. Eles precisam de moeda internacional. Por exemplo, são os importadores de mercadoria, os compradores de serviços de outros países, as instituições financeiras que concedem empréstimos a agentes residentes em outros países, e
e os que precisam de divisas estrangeiras para amortizar dívidas contraídas no exterior. Desse grupo, o principal deles, o que a gente mais se preocupa, são os importadores de mercadoria. Nós consumimos muita mercadoria importada e quando o mercado de câmbio flutua muito, isso é muito prejudicial para esses importadores. Nós estamos muito ligados a produtos importados que fazem parte da nossa vida. Por exemplo, o trigo, do nosso pão. Grande parte do trigo na economia brasileira é importado. Quando isso oscila, nós vamos ter aí uma variação nos preços da nossa economia. E isso aí nós temos para esses agentes que atuam nessa importação como coisa ainda mais importante. Ok, os ofertantes de moeda estrangeira são aqueles que, por terem realizado transações econômicas internacionais com o resto do mundo, possibilita o país ter acesso à moeda estrangeira. São eles, os exportadores, os que prestam serviços em geral para outros países, os tomadores de empréstimos externos e os turistas que visitam o país. São esses indivíduos, são esses agentes que ofertam moeda estrangeira no mercado interno. Ok? Se nós perguntarmos na prova, você já sabe. O professor já está pensando na prova da aula que vem. Taxa de câmbio e comércio exterior. Por favor, professora, nós já estamos com o nosso tempo fechando e esgotando. Quando a gente fala da taxa de câmbio, a gente sabe que o câmbio que é praticado na economia, ele vai influenciar o nível das transações econômicas no exterior. As importações e exportações fazem parte da balança comercial e isso pesa fortemente nas transações correntes do balanço de pagamento. A taxa de câmbio vai influenciar a balança comercial da seguinte forma. O aumento da taxa de câmbio eleva as exportações e reduz as importações. Que é o que está acontecendo agora, gente. À medida que o dólar vai se valorizando, cada vez mais é difícil importar e nosso produto, pelo contrário, vai ficando mais competitivo no mercado internacional e cada vez a gente exporta mais. Esse exemplo pode ser explicado por essa tabela que a gente trouxe no slide. A gente vê aqui o exemplo da taxa de câmbio. Quando o câmbio está a R$2 e o preço do aço está a $4, a gente vai ver que o preço do aço em reais significa R$8. Pelo contrário, na segunda linha a gente vê ali que quando o preço da taxa de câmbio está R$1 por dólar, a gente vê o mesmo preço de aço de R$4, o preço do aço se torna apenas R$4. E nesse segundo cenário, o desejo de exportar é menor. A gente vai estar com muito mais tentação a exportar quando a gente consegue vender o nosso aço por esses R$8. E como vocês podem ver, nesses dois cenários que a gente exemplificou, o esforço que o estrangeiro tem que fazer é pagar o mesmo $4. Então, para ele, está fazendo pouca diferença, não está mudando nada de um cenário para o outro. Enquanto que para a gente, quando o dólar sofre uma valorização e a moeda nacional desvaloriza, fica muito mais vantajoso fazer uma exportação. O raciocínio, ao contrário, é perfeitamente compreensível. No caso das importações, as pessoas importam menos ou mais dependendo da cotação da moeda, do câmbio, em dólar. Né? No sentido contrário do que a professora explicou. Nós podemos, acho que uma das questões vai remeter a essa tabela e a gente retorna a ela. Então, já caminhando para concluir, a taxa de câmbio influencia fortemente o comércio exterior. Em que sentido? Um aumento das exportações pode contribuir para o aumento do PIB e dentro de uma política econômica que tenha esse objetivo. Então, uma taxa de câmbio favorável aumenta as exportações. Você pode manipular a taxa de câmbio para ter um efeito contrário, para, quando necessário, estimular importações, por exemplo, de máquinas e equipamentos para fazer a economia crescer, por exemplo, em algum setor que seja importante. Então, a manipulação da taxa de câmbio pelas autoridades monetárias é importante para estimular o comércio exterior. Então, frisando, a taxa de câmbio influencia diretamente o volume de exportações e importações, né? Beneficiando e que compõe, esses são itens que compõem a balança comercial. Então, o próximo slide, na verdade, complementa isso. Então, chegamos ao fim
o conteúdo é extenso, nós tivemos que correr um pouquinho, mas no retorno nós vamos responder as perguntas colocadas e vamos ter mais tempo para comentar a tabela e eventuais perguntas que surjam, além das questões propostas para as atividades. Então, me despeço aqui, vocês façam a atividade e retornamos logo em seguida. Professora, por favor. Pessoal, grande satisfação estar com vocês hoje. O chat está aqui cheio de perguntas maravilhosas, nós estamos ansiosos para respondê-las. Vamos aguardar após o intervalo. Até breve. Ok, pessoal, estamos de volta. Vamos direto às questões propostas e em seguida a gente vai abrir para as respostas da aula propriamente dita, ok? Nós conversamos e optamos por essa estratégia. Vamos à questão número 1? Vamos, professor. Por favor, você responde, professora. Defina a taxa de câmbio. A gente tem várias respostas muito boas aqui. A gente vê alunos de Cujubim respondendo a conversão de moedas de um país em moedas de outro país. A aluna Suzy, de Alta Floresta, falando a medida pela qual a moeda de um país pode ser convertida em moeda de outro país. Nós tivemos alunos de Paraná, de Alta Floresta, de Presidente Médici, de São Francisco respondendo, todos respondendo com bastante clareza. Acho que as respostas foram muito boas. Obrigado pela participação, pessoal. É isso aí, acho que vocês conseguiram captar muito bem. A taxa de câmbio, então, vai medir essa taxa de conversão da moeda nacional com moeda estrangeira. Perfeito. A taxa de câmbio é isso. O texto é claro e vocês estão ligados. As respostas são exatamente essas. Elas podem ser dadas, foram diferentes abordagens, mas a essência é essa. Podemos ir direto para a segunda questão. Qual a influência da taxa de câmbio no comércio internacional? A gente tem uma resposta aqui. Pela oferta e demanda de divisa, isso é, oferta e demanda de moeda estrangeira de um país. A gente tem outra resposta que vai trazer esse mesmo texto. Para a questão número 2, deixa eu ver se eu encontro outra resposta aqui. A influência é a oferta e a demanda de divisa. Esse foi o foco das respostas. Perfeito. O foco está correto. A influência da taxa de câmbio no comércio exterior, nós frisamos isso ao longo da aula, é decisiva, porque dependendo do nível da taxa de câmbio, você pode estimular, a economia pode ter um estímulo para exportações, o que é positivo, ou um desestímulo, o que é negativo, o que não é bom. E isso... Chegou uma resposta, perdão, desculpa te interromper, chegou uma resposta muito boa do pessoal da UFAC, do pessoal do Plácido de Castro, falando da resposta 2. A taxa de câmbio influencia a balança comercial da seguinte forma: o aumento da taxa de câmbio eleva as exportações e reduz as importações. Resumidamente é isso, está ótimo, é isso mesmo, esse é o incentivo que o câmbio dá para as importações e exportações. Exatamente o que eu ia dizer. Parabéns para quem respondeu. O texto também, esse texto é do ex-ministro João Sayad, é um especialista na área. Então é exatamente isso, o câmbio influencia nessa direção que você apontou. Podemos ir direto para a terceira, porque temos muitas questões que vamos enriquecer a aula. Por favor, se o PIB brasileiro crescer em um determinado ano, deve-se esperar que a demanda por divisas aumente ou diminua? Tem pessoal... Temos respostas? Pessoal de Alta Floresta respondendo, pessoal de Cacoal, a esperança que aumente, né? É isso aí, pessoal, essa é a expectativa que a gente tem. Acho que vocês conseguiram captar, espero que o texto tenha ajudado vocês a tornar essa relação mais clara. Perfeito. Então, vamos para a quarta. Você quer comentar a pergunta? A resposta, o texto ele é literal nas respostas.
Aqueles alunos que eventualmente não tenham tido tempo de ler, leia o texto em casa a posteriori e responda, porque isso vai auxiliá-los no desenvolvimento das tarefas e das avaliações, ok? É um texto de um especialista na área, uma das autoridades, né? Então, que ajuda a entender essa dinâmica que a taxa de câmbio, que, enfim, exerce nas relações comerciais internacionais. Vamos para a quarta questão. Quem são os principais demandantes de moedas estrangeiras? Alguma resposta, professor? A gente teve várias respostas, Por a gente favor. tem aquele slide que vai falar os demandantes de moeda estrangeira e principalmente baseado na fala e no texto, a gente vê o pessoal respondendo, são os importadores. A gente tem o pessoal de Paraná, Camila, Suelena, Daniel respondendo. A gente tem várias pessoas trazendo as respostas bem legais. É isso mesmo. São os importadores, então, que vão ser os principais demandantes de moeda. Eles são os principais, existem outros, né? Existem outros demandantes. Os importadores são os principais. Nós sinalizamos, todos eles estão No slide, né? nos slides e no caderno de economia também. Então você tem que olhar e guardá-los, porque eles sempre são cobrados em concurso, em avaliações. Então os demandantes de moeda são atores importantes, porque nós vimos que a relação do país com o resto do mundo impacta diretamente na performance do balanço de pagamento. Então, é importante saber como funciona essa relação e quem oferta moeda, né? É necessário ter moeda de diversos tipos, não só o dólar, a libra, o ien, o marco, o euro. Se você, na quantidade que você quiser, você tem no Brasil. Por quê? Porque tem alguém que oferta, e aí você, atuando como demandante, precisa encontrar acesso até para viajar para o exterior, etc. Vamos à quinta questão. Quem são os principais ofertantes de moeda estrangeira? Chegou uma ótima resposta aqui da aluna Ana Paula, de Presidente Médici. Ela respondeu assim: são os exportadores que recebem as moedas estrangeiras e precisam trocar por moedas nacionais. Os que prestam serviços, os turistas, eles são grandes exemplos mesmo de demandantes de moeda estrangeira. Pessoas que precisam da moeda para conseguir comercializar. Perfeito. Os ofertantes, nós já sinalizamos, né? São os exportadores, aqueles agentes econômicos que prestam serviços, todo tipo de serviço para os não residentes, os tomadores de empréstimo, né? Eu localizei os slides, e os turistas estrangeiros que visitam o país, porque eles trazem moeda e gastam aqui dentro. Eles vão nas casas de câmbio, troca, e aí, muitos vindo, você tem oferta de moeda externa dentro do mercado interno. Fica normalmente dentro do sistema financeiro para acesso dos interessados. E os demandantes também nós já vimos. Então, foram essas as questões que nós propusemos como atividade. E vamos então passar para as questões da aula propriamente, porque tem muitas questões interessantes e nós precisamos comentá-las, porque além de importantes, ela estimula, enriquece a aula. Vamos a ela, professora, por favor. Pessoal, a gente teve bastante participação na aula de hoje. Eu gostaria de agradecer aos alunos, os tutores, o pessoal Ouro Preto, Cujubim, Presidente Médici, Plácido de Castro. E eu vou ler algumas das perguntas que foram enviadas para o nosso chat. O aluno Joel, de Alta Floresta, mandou aquela pergunta que eu até comentei no começo da aula, que é: de que maneira o impeachment de um presidente influencia nas exportações? Você quer comentar? A gente não vê uma influência direta no curto prazo. As exportações e importações estão ligadas mais à força do mercado. O mercado, à medida que ele está mais forte, ele consegue oferecer produtos, às vezes para exportar. Isso é bastante confuso até, porque às vezes o mercado forte acaba importando muito também. Essa questão do impeachment não está muito ligada diretamente no curto prazo com importação e exportação. O que a gente pode ver é a questão mais de flutuação de mercado de capitais. Tá? No momento em que talvez a gente está mostrando essa insegurança política, a gente vai ter menos investimentos financeiros. E isso sim é bastante expressivo. Talvez o impeachment vai tranquilizar esse cenário e a gente vai ter mais investimento financeiro. Que não é exatamente a mesma coisa que importação, exportação, e até não afeta tanto assim a nossa vida diretamente, ou pelo menos não tão rápido.
É isso, professor? É isso, Quer completar? perfeito. A professora mostrou claramente, você viu na estrutura do balanço que são contas diferentes. Exportação e importação fica nas transações correntes. E o movimento de capitais, investimento externo direto, reinvestimento, fica na conta de capitais. Então, investimento e reinvestimento externo direto são ganhos já, são recursos que as empresas e os agentes econômicos superavitários têm e desejam investir naqueles mercados, naqueles países onde o retorno é interessante. Então, esse tipo de evento que nós estamos vivendo, o caso do impeachment, tende a influenciar fortemente a retração de investimentos. Por isso a nossa economia está parada, está travada. Não consegue, estão num stand-by esperando o resultado para investir, para aí sim tomar as decisões de médio e longo prazo. Principalmente porque nós vimos em moeda que a melhor forma de você reservar valor ou reservar patrimônio é em moeda, né? Então, uma vez construída a fábrica, ela tem que funcionar, né? Então, o agente espera para construir o galpão, uma nova fábrica, ampliar uma filial. Então, isso é verdadeiro. Embora a instabilidade também afete a taxa de câmbio, e aí, nesse sentido, como a professora sinalizou, indiretamente tem um impacto, sim. É muito difícil você afirmar o sentido e a direção, né, dessa influência, mas que influencia. O dólar, por exemplo, estava 4 e pouco. E agora, na semana do impeachment, ele está 3 e pouco. Isso é difícil prever isso, com certeza. Então, influencia, mas de forma indireta e é difícil a previsão, exatamente como ela sinalizou. Ok? Mas a tua pergunta é muito importante e muito obrigado por ela. Ótima pergunta. Por favor. A gente tem algumas outras perguntas aqui. Eu vou ler a pergunta da aluna Oeila, de Cerejeiras. Ela gostaria de uma explicação simples do que fazer para o preço do dólar cair. Nós falamos então que o preço do dólar, como uma taxa, ele é fruto da oferta e demanda, ele cai quando ele tiver um excesso de oferta, ou mais oferta. Então, para o dólar cair, a gente precisa de mais oferta de dólar. Como que a gente consegue isso? Para entrar dólar na nossa economia, pode ser por meio de transações correntes, como a gente estava falando, a gente pode vender mais exportação, a gente vende mercadoria, vende gado, soja e vai entrar mais dinheiro, ou pode ser pelo mercado de capitais, que é uma coisa que às vezes é mais ágil, flutua mais rápido e é o que a gente está assistindo acontecer no nosso horizonte. À medida que a nossa economia vai estabilizando, a gente vai vendo uma entrada maior de mercado de capitais. O que isso significa? Investidores estrangeiros que vão chegar com dólar na nossa economia. E por que eles estão trazendo dólar na nossa economia? Isso dá um aumento da oferta de dólar e por isso o preço do dólar cai, por isso que o câmbio fica mais favorável para o real. Agora, é importante responder se isso é bom ou não, porque para a gente crescer no longo prazo, agora que a gente está nesse momento de crise, talvez utilizar esse mecanismo de ter um câmbio desvalorizado e conseguir exportar, esse incentivo para a exportação, talvez seja uma estratégia válida. É uma estratégia que nós já utilizamos no passado para o crescimento econômico e que parece ser o caminho que está se desenvolvendo, que está se desenrolando agora. Parece que o caminho para a gente, um dos caminhos que está se apresentando é investir nas exportações para o crescimento nos próximos meses, no próximo semestre, nos próximos anos. Perfeito. Então, como nós procuramos mostrar, o mecanismo de você ter acesso a mais moedas externas é através de exportações, o que não é fácil, né, exportar para os demais países, mas é o principal caminho. O outro caminho é você atrair investimento externo, ou reinvestimento de multinacionais que já operam aqui dentro. O que também não é fácil, porque o cenário interno precisa estar atrativo e seguro para o investidor para que ele consiga construir novas fábricas, criar novos postos de trabalho. Não se esqueça que sempre que tem um trabalhador desempregado, ou que foi desempregado, isso significa que um posto numa máquina também foi desempregado. Então, as duas coisas estão casadas. É o desemprego do homem e o desemprego da máquina.
diminui a produção. Tanto perde a família, que perdeu o emprego, quanto o dono da máquina que para ela passa a produzir menos. Então, tanto é verdade essa dificuldade de atrair investimento externo, que os nossos próprios empresários internos estão, de certa forma, retraídos, eles não estão investindo, eles estão em stand-by esperando também o retorno. Então, as duas formas de se atrair moeda externa e assim equilibrar, aumentar as reservas, melhorar o balanço de pagamento, as nossas reservas, é através de estimular os ofertantes de moeda, que são os exportadores, são investimento externo, e os turistas, atrair turistas, né, para visitar o Brasil. Então, o turismo é também um mecanismo importante. Muitos países têm isso como principal fator de acesso à moeda externa. O Brasil precisa estimular, criar mecanismos, políticas ativas para atrair turismo. O estado de Rondônia é um exemplo. Tem muitas coisas em Rondônia que são desconhecidas e essas coisas precisam ser melhoradas para atrair turistas. O turismo interno brasileiro também precisa ser estimulado, porque é um excelente atrativo, né, para a moeda externa, de todos os tipos. Uhum. Okay? Nós temos outras duas perguntas, professor, que tratam daquela questão do grau de investimento. A gente já ouviu falar a questão do grau de investimento. Existem essas instituições internacionais de rating, né, que elas dão uma nota para o nível de risco e o grau de confiabilidade para se fazer investimentos no país. Por causa disso, a gente tem duas perguntas, eu vou ler as duas, acho que a gente pode comentar junto. Por não. A aluna Valdiane, de Alta Floresta, pergunta: por que o Brasil perdeu o selo de bom pagador? E o aluno Alex, aqui de Polo de Porto Velho, pergunta: no que o rebaixamento da nota de crédito do Brasil influencia a economia do Brasil e a população brasileira? Bom, gente, o porquê da gente ter perdido essa nota, acho que é uma pergunta assim, que pode ser respondida por um pouco a nossa especulação do que a gente acha o porquê, e um pouco tem a ver, é uma empresa contratada internacional, que é Standard & Poor's, né, uma das principais, que ela vai avaliar as condições da economia e vai dar uma nota. Essa nota é como se fosse igual aquele selo que o Inmetro dá de garantia, assim, como se fosse um tipo de garantia, um selo de qualidade. A gente observa que alguns fundos de investimentos internacionais, eles só têm autorização para investir em alguns papéis, em alguns países, a partir do momento que esse país tem esses selos de garantia. Tá? Principalmente fundos ligados a investimentos muito seguros, por exemplo, fundos ligados à aposentadoria, o pessoal europeu, o pessoal dos Estados Unidos. E aí, quando o Brasil mudou um pouco sua política macroeconômica, a gente começou a ter esses déficits orçamentários, como a gente comentou, a gente começou a aumentar a nossa dívida interna, a gente começou a ter uma inflação um pouquinho maior e apresentar principalmente um crescimento econômico inconsistente, né? Não só pequeno, mas também a gente cresceu um pouquinho no ano, depois decresceu, depois cresceu um pouquinho e decresceu, a gente não conseguiu mostrar um crescimento econômico real e consistente. Isso degradou mesmo as condições da qualidade do Brasil como um local para o investidor internacional. E aí ele perdeu essa nota de investimento, perdeu esse selinho de qualidade e com isso alguns fundos de investimentos tiveram que retirar os seus investimentos aqui dentro do Brasil. Isso tem tudo a ver com esse assunto que a gente está discutindo, influencia a questão da taxa de câmbio, parte dos capitais que foram embora é por esse motivo. E assim, é como se fosse, na hora de comprar um brinquedo para o teu filho, você vai preferir aquele que tem o selo do Inmetro ou aquele que não tem. Às vezes você arrisca, né? Você vai lá no camelô, compra aquele brinquedinho ali que não tem selinho de qualidade nenhuma, mas não é sempre. Um pouco é isso que aconteceu com alguns tipos de investimentos financeiros nossos, ficaram sem o seu selo de investimento. Isso tirou para os capitais mais seguros daqui e trouxe para a gente para uma situação comparável a países mais arriscados. É como se agora a gente estivesse sendo avaliado como um país um pouco menos seguro. Eles estão considerando que o nosso potencial de crescimento e organização interna está um pouco mais deteriorado. Ok, acrescentando um pouco ao que a professora já citou, tem bastante informação, eu comentaria o seguinte fato, é que como a entrada de moeda externa mostrou uma tendência de queda, né, se comparado, por exemplo, ao período, ao boom que aconteceu a partir de 2003 até 2009, 2008, 2009, isso coloca
uma interrogação a médio e longo prazo nas performances seguintes, que está se confirmando, de certa forma, essas previsões. Em segundo lugar, o Estado brasileiro está aumentando o seu déficit, quando no período de 2003 a 2008, nós tivemos superávit, e superávit do governo significa poupança, significa capacidade de pagamento. Então, se o governo e os agentes econômicos internos estavam poupando, significa que eles têm poder capacidade de honrar compromissos. Como isso se reverteu, essa tendência de superávit para déficit, e torna o país, como a professora comentou, mais arriscado. É mais um fator que tendeu, ou que contribuiu para que a gente perdesse o grau de investimento das três principais agências. A Standard Poor's e mais duas, que eu não me lembro. Moody's, né? A Moody's e tem uma outra. Tô tentando lembrar também. E por último, eu queria comentar a consequência disso. O porquê aí é a sua pergunta. Qual a implicação da perda do grau de investimento para o Brasil e para os demais países? Quando o país perde o grau de investimento, ele perde por imposição o acesso aos fundos. Por exemplo, os principais fundos internacionais, por exemplo, dos alemães, fundos americanos, fundos ingleses, eles só investem, eles só estão autorizados a investir naqueles países que têm grau de investimento. Então, enquanto o Brasil tinha grau de investimento, eles estavam aqui. E aí, por isso que nós tínhamos acesso, de certa forma, farto a capitais. Na medida em que nós perdemos esse grau de investimento, os executivos que administram esses fundos foram obrigados a retirá-los, por questões de estatuto. Então, eles foram obrigados, nem é questão de mercado, é estatutário. Eles foram embora. Então, a sua pergunta ela é muito importante. A consequência é essa. O Brasil, ao perder o grau de investimento, perde os principais fundos de investimento que tem esse critério como parâmetro para investir. Então, nesse sentido, é interessante a sua pergunta. Por favor, a próxima, tem? Todo mundo querendo saber como é que vai ser a prova, professor. Gente, a gente... Pessoal de Ji-Paraná. De Cacoal. De Cacoal, Minha abraço terra. a todos. Olha só, o que nós dissemos, eu e a professora procuramos sinalizar ao longo da disciplina várias questões que podem cair, né? E aí, essas questões, quem estava ligado vai matar numa boa, não fez um X, né? E vai matar. Agora, as questões, o grau de dificuldade vão ser no nível que a gente acredita que vocês todos esperamos, sejam capazes de responder. Além disso, nós preparamos com muito zelo uma revisão geral, que nós vamos tratá-la na próxima aula. Então, na próxima aula, eu faço coro com a professora Denise, pedimos que ninguém falte. Não faltem. Não faltem, porque nós vamos comentar a revisão geral e vamos pontuar o que vai cair. Então, você fica ligado e você vai gabaritar, você vai acertar toda a prova. Na revisão, a gente vai dizer, isso pode cair, aí você bata um asterisco ali e guarda aquilo. Então, a revisão é fundamental, além dela revivar em você os conceitos principais que nós trabalhamos desde o início da disciplina. Gente, a gente tentou preparar esse material de revisão com bastante antecedência, então acredito que já vai estar disponível aí no AVA, a gente já mandou tem um tempo, e você já pode utilizar esse material de revisão como guia de estudo. Nós tentamos nos ater à revisão, as perguntas estão relacionadas à revisão. A gente acha que não tá difícil não, né, professor? Eu acho que não. A gente fez e acertou, né? Acho que não, acho que a gente fez dentro do que a gente vai cobrar. Então, por favor, ninguém falte, vocês vão se dar bem e a gente vai ficar orgulhoso disso. E eu quero aproveitar já, nós estamos caminhando para encerrar, eu quero parabenizar a todos vocês pela garra e por terem chegado até aqui. Não é fácil, sei que vocês trabalham o dia todo, e estão até essa hora da noite investindo em vocês, e para nós é motivo de muito orgulho.
Parabéns a todos, vocês vão concluir o curso, vão se formar, esse diploma vai ajudá-los profissionalmente, esse é o nosso objetivo. Estaremos sempre à disposição de vocês e dos futuros alunos do IFRO a trilhar caminhos mais exitosos. Eu me despeço parabenizando e reafirmando o nosso compromisso de ajudá-los sempre na medida do possível com uma instituição séria que é o IFRO em todas as áreas. No caso, na área de economia, com a gente. Somos eu e a Denise os responsáveis. Um abraço a todos e até a próxima aula, que é a nossa revisão. Por favor, professora. Pessoal, é só a nossa aula quinta, a gente tem a sexta aula ainda, só que essa, como foi a última aula de conteúdo, a gente já fica no saudosismo, né? Queria dizer que foi uma grande satisfação trabalhar essa disciplina com vocês. É um grande prazer que a gente vê tanta participação, assim, perguntas maravilhosas, respostas brilhantes. Muito obrigada por você que faz valer a pena esse curso, que faz acontecer. Nos aguardamos então para a prova, que vai ser só daqui 2 semanas, tem bastante tempo para estudar. A gente fica por aqui, daqui 2 semanas a gente está de volta. Até mais!